Quando a gente pensa nessa figura do arco e da flecha, é bem sugestivo também. Que figura é essa? Qual que é a principal arma de ataque que as pessoas têm? Se você passar a sua língua no céu da boca, tem a forma de quê? De um arco. O que é o arco? É a boca. O que são as flechas? As palavras. Não é? Flechas de zimbro, incendiadas, a Bíblia fala. Então, o que a gente observa, né, olhando aqui para as características, os detalhes, a sua cara feia, o gênio tempestuoso, né, você vê aquela nuvenzinha negra ali, uns raios, não é? Tudo isso indica como essa pessoa, na verdade, se sente. Você vê que existe dor, existe sofrimento, é uma pessoa isolada, na defensiva, acomodada, ferida, frustrada, com medo, não é? Que sempre quando alguém toca na sua ferida, ela parte para a crítica, rancorosa, negativa. Normalmente na igreja, vamos dizer, o primeiro ali, o cara da armadura, a gente chama ele assim, o irmão espiritual. Né? Aquele irmão que você olha para ele assim, ele é santinho, mas você não sabe o que está lá dentro dessa armadura. A aparência dele, nada o atinge. Essa aqui já é irmã sincera. Não é? Então ela vai ser muito sincera. Por acaso você se identifica com essa personagem? Por acaso você usa a sua sinceridade como uma forma de afastar e criticar as pessoas que te incomodam em relação às suas inseguranças e feridas? Então veja bem que aqui nós vamos assim descortinando o nosso perfil motivacional, o que está por trás de fato do nosso comportamento, seja o comportamento religioso, não é? No sentido que nada nos atinge, ou daquele comportamento religioso, tudo em nome da sinceridade, onde a gente usa até a verdade como uma arma de destruição. Quem nós estamos sendo? Qual desses dois personagens você se identifica mais? Qual é a nossa identidade? Talvez você não identifique com nenhum dos dois, você tenha sua vida resolvida, glória a Deus por isso, não é? Mas talvez você se identifique mais com um ou com o outro. A personalidade passiva, a personalidade agressiva. Agora, veja bem, pessoas como estas, lógico, elas fazem parte da mesma igreja, elas estão aqui fazendo EIFOL, elas estão no mesmo grupo de convivência. Agora, suponhamos que o irmão espiritual se apaixone pela irmã sincera. Você sabe, são muitas emoções, né? E você está conhecendo, porque você está se relacionando com a armadura da pessoa, com o estereótipo dela. No início, quando você conhece alguém, você não está conhecendo o que está lá dentro, você está conhecendo apenas a imagem projetada. Então, apaixonou à primeira vista, né? Gente, lógico, eles vão ser compatíveis em muitas coisas? Sim, né? Vão ser compatíveis. Eles vão se dar bem em muitas coisas, com certeza. Mas como é que vai ser desenvolvido o relacionamento entre eles? Como é que isso vai acontecer? Não é? Enquanto ele não mexer nas feridas dela, não é? Ok, beleza, ele não vai levar flechada, né? 1000 amores, os coraçõezinhos.
se ele não incomodar ela na sua solidão, nas suas feridas, não é? As coisas vão caminhar aparentemente bem, mas caso contrário, esses mecanismos que eles usam para se autoproteger vão entrar em cena. Aí vai ser uma guerra de mecanismos. Ele tem a armadura, ela tem a arma. Não é? Então, se ele incomoda ela, ou ela incomoda ele, se ela incomoda ele bota a armadura, nada o atinge, entre aspas. Sabe aquela pessoa que boicota o relacionamento? Que silencia, fica uma semana sem falar com o cônjuge? Não é? Vai para dentro da amargura e boicota o relacionamento, ignora o outro. Então, hora que os conflitos começam, ele pisa no calo dela, ela pisa no calo dele. Como é que vai ser esse sistema de comunicação? Pode ser resumido nessa sequência de barulhos. Pim, 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 pim. O que é isso? É o barulho da flecha batendo na armadura e caindo. Não é? Gente, honestamente, isso ilustra como muitos relacionamentos e casamentos têm sido destruídos. É impressionante. Às vezes isso é até o relacionamento da liderança de uma igreja com o povo. O pastor chega lá na frente, só sermão carapuça. Pim, pim, e o povo, né? Se distanciando, se isolando nas suas feridas. Enquanto você não lidar com esses mecanismos de autodefesa, gente, enquanto a pessoa não fizer uma decisão profunda por enfrentar essas questões que levaram a essa construção, a gente não consegue realmente mudar essa situação. Então é muito importante nós entendermos que a origem da nossa identidade, a nossa verdadeira identidade está onde? Em Deus. Não é? A única pessoa do universo que respondeu e continua respondendo a essa pergunta, na realidade pessoal de cada indivíduo, é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho para descobrimento da nossa identidade é esse processo de libertação que nós temos em Cristo. E que tem muito a ver com uma conversão ao conceito da paternidade. Que aqui entra o modelo de autoridade. Tem pessoas, por exemplo, que elas criaram trauma com isso, por causa dos abusos que sofreram. Né? Trauma com pai, com mãe, com líder, com professor, com, né? Os modelos de autoridade que fracassaram. É impressionante que nesse processo de restauração da identidade, nós temos que nos converter. Não é só nos converter aos pais, mas nos convertermos ao princípio da paternidade, porque às vezes o princípio foi desfigurado no nosso coração. Tem gente, por exemplo, a pessoa tinha um relacionamento excelente com a pessoa. A partir do momento que essa pessoa se tornou líder dela, a barreira já levanta assim, de um dia para o outro. Fulano agora é o seu líder, embarreirou. Ou às vezes até quando é uma mulher, muito comum com o homem, né? A mulher colocada na liderança, aquele cara... Por quê? Porque ele foi abusado, abandonado pela mãe e tal. Então, ele começa a projetar. Então, a pessoa tem que se converter ao princípio da paternidade. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Lógico que isso pode se tornar altamente traumático em situações muito mais graves. Imagina uma menina que foi abusada sexualmente pelo próprio pai. E você fala para ela que Deus é pai. Entende? Então, por isso, gente, que muitas pessoas, elas querem Jesus apenas como amigo.
elas não querem esse processo completo de uma conversão à paternidade. Jesus é meu amigo. Jesus é muito mais do que um amigo. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele é o retrato da paternidade de Deus. Então, para muitas pessoas, esse processo da paternidade é um processo traumático. Não é? E nós temos que passar para ele. Porque origem tem a ver com princípio de paternidade. Quem que deu origem? O pai. Sobre vários aspectos. Inclusive o aspecto biológico, o aspecto espiritual, sobre vários aspectos, nós temos o quê? Pais. Não é? Mas a paternidade que nós temos que realmente nos converter à paternidade divina. Então, identidade. A segunda questão da vida é a nossa objetividade. De onde eu venho e para onde eu vou? Então, alvos e objetivos. Essas duas perguntas relatam respectivamente a nossa história e destino. Vem desse termo a teleologia. Ou seja, nossa herança e caráter refletidos em visão e propósito. O que a teleologia faz? É o estudo disso, da nossa origem e do nosso destino. Então, a teleologia, ela fala sobre esse desejo inato que todos nós temos de possuir direção e propósito na vida. Quando a gente entrar em depressão, nós vamos até aprofundar mais essa conversa, tá? Quando a gente entrar no estudo sobre depressão. Todo ser humano tem um desejo inato de ter sentido, de ter direção, de ter propósito, de ter utilidade na vida. Uma pessoa que perde isso, ela deixou de viver, passou a sobreviver. Já não está vivendo mais. Se você perdeu o sentido da vida, você perdeu o sabor pela existência. Então, a falta de razão para viver torna a vida desestimulada, mórbida, depressiva. Por isso que é um dos aspectos mais importantes na construção de um quadro depressivo, tem a ver com a perda da objetividade na vida. A redenção da herança, a reeducação do caráter, são fundamentais para corrigirmos esses desvios em relação à nossa visão do futuro. Então, tem duas coisas muito importantes nas nossas origens, né, no nosso processo de construção, que são heranças. Tem coisas que nós recebemos por herança. E a construção do nosso caráter, as escolhas que nós mesmos estamos fazendo. Tem heranças que precisam ser redimidas. A Bíblia fala sobre o fútil legado dos nossos pais, por exemplo. Não é? O impacto, a toxina amarga das uvas verdes. Não é? Quando você, o que são as uvas verdes? Os pais comeram uvas verdes. As imaturidades dos pais. Você já comeu um fruto verde? Uma uva verde, uma manga verde, né? Rapaz, é horrível. Não é? O que está errado, viu, gente, não é o ditado, é a interpretação que se dá ao ditado. A gente explica isso no módulo 1. Então, é muito importante a gente lidar com essas heranças, essas influências, que colocam realmente na nossa existência um sabor amargo, muitas dificuldades, né, que poderíamos ter sido poupados dela. Então, é muito importante lidar com as heranças, mas dar mais atenção ao quê? Construção do caráter, as escolhas. E tudo isso, então, através disso, nós vamos ajustando a nossa visão do futuro.
Uma poderosa ilustração bíblica é quando o próprio Deus nos compara uma flecha na sua aljava. Fez a minha boca, qual espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me com uma flecha polida e me encobriu na sua aljava. É bem interessante esse conceito, não é? Isso fala de um tempo de construção, preparo, né? Construiu a flecha, não é? Esse tempo de construção e preparo, Deus vai afiar a nossa ponta, estabilizar a nossa estrutura. No tempo certo, Ele vai nos lançar. Quando você pensa na dinâmica de uma flecha lançada, não é? Ela é livre, ela tem liberdade, velocidade, estabilidade e direção. E muitas vezes vem de um processo onde você tem que aprender a andar para trás. Antes de uma flecha ser projetada, ela é puxada para trás. Quanto mais Deus te puxa para trás, você pode observar, sempre quando você está para mudar de fase, Deus te levar assim para um outro nível, a vida é feita de ciclos, tá? Deus te puxa para trás. É interessante, é que a gente passou por um processo aí bem difícil, nós sentimos Deus literalmente nos puxando para trás. Deus te puxa para trás. E quanto mais Ele te puxa para trás, rapaz, mais velocidade, estabilidade e direção você vai alcançar. Então nós temos que discernir, gente, como é que Deus nos projeta. Ele é um flecheiro. Ele é um pai que vai nos lançar. Do mesmo jeito, como é que nós temos que criar os nossos filhos? Para lançá-los. Não é? Uma hora você tem que tirar seu filho da aljava. O que é tirar da aljava? É o casamento. Deixará o homem, pai e mãe, iniciar sua mulher. Para que ele possa atingir o propósito que Deus tem para ele. Então a vida só tem sentido quando Deus nos lança. Só Ele sabe nos dirigir de acordo com a nossa identidade. Identidade e objetividade precisam convergir. Né? Você vê como que essas perguntas, gente, elas se entrelaçam. A gente separa elas aqui didaticamente, mas na prática isso tudo anda muito junto. Objetividade é vitalizante, faz a vida ter empolgação. Esse é um dos mais eficazes antídotos para a depressão, gente. É você ter objetividade na vida. Você ter sentido, você ter direção, você discernir a sua área de convergência. Não é o que você vai fazer ministerialmente, é quem você é ministerialmente. Não é? Se almejamos o nada, vamos atingir o nada. É o princípio da frustração. Por isso que a Bíblia deixa muito claro, sem uma visão, o povo perece. Então, atualmente, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não têm propósito de vida. Elas estão em conflito com essas perguntas. De onde eu venho, para onde eu vou? Nós vamos ver isso, nesse ponto da objetividade, quando a gente voltar nele lá, estudando raízes da depressão. Uma história de vida mal resolvida espiritualmente sustenta muitos legados, interferências malignos, perseguições, que muitas vezes acabam desestabilizando o futuro da pessoa. Então, em todos os âmbitos, né, espiritual, social, profissional, ministerial, quais são os nossos objetivos? Qual é o nosso compromisso? Qual é a nobreza espiritual desses objetivos? Não é? Nós estamos cumprindo realmente o propósito de Deus para a nossa existência? Então, é essa questão da objetividade. Isso aqui é uma chave para o diagnóstico da nossa personalidade. Tá? De onde eu venho, para onde eu vou. Você discernir a sua origem e o propósito de Deus. Jesus terminou a vida dele assim, João 17,4. Pai, glorifiquei-te na terra,
tendo consumado a obra que me destes a fazer. Só no Evangelho de Mateus, gente, são 93 profecias que Jesus cumpriu, que Mateus fala. 93. A Bíblia fala que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Pensa num cara que terminou. Lógico, ele precisou de 120 anos. Jesus só 33. Mas pensa numa pessoa que terminou, que pôde partir. A terceira questão é a questão dos valores. A axiologia. Um importante estudo dos valores. Todos nós possuímos um quadro de valores composto por tudo aquilo que onde nós mais investimos, onde nós mais gastamos as nossas vidas, esforços, tempo, recursos. Quando a gente fala sobre os nossos valores, como é que você pode, de maneira bem prática, determinar o seu quadro de valores? O que é importante para você? Como é que você pode saber isso de fato? É onde você mais está investindo o seu tempo, os seus recursos, não é? Sua vida, é onde você está investindo os seus esforços. Então, os nossos investimentos. Onde está o seu investimento, aí está o seu valor. Não foi isso que Jesus falou? Onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Não é difícil você, então, ter um diagnóstico claro de quais são os nossos verdadeiros valores. A Bíblia nos ensina sobre um mundo natural, um outro sobrenatural, e sobre a forma como essas dimensões estão correlacionadas. Isso vai muito além da mente puramente científica. O ponto-chave em questão é descobrir os valores corretos, pelos quais nós precisamos viver, construir a nossa personalidade. Irmãos, existe um conjunto de valores que vale a pena viver por eles. Descobrir, discernir esses valores, jamais negociá-los. A Bíblia fala, compra a verdade e não há vendas. A sabedoria, a disciplina, a prudência. Tem valores que nós precisamos realmente de descobrir. É também fundamental nós considerarmos duas maneiras de nos relacionarmos com os valores, com esse conceito, né? É interessante porque nós podemos dizer assim, que existe o que nós chamamos de valores da mente, da cabeça, e os valores do coração. Os valores da mente têm muito a ver com aquilo que a gente teoriza, não é? Com aquilo que a gente racionaliza, simplesmente. Agora, os valores do coração têm a ver com aquilo que a gente experimenta, com aquilo que, de fato, no íntimo, nós estamos comprometidos. Valores da cabeça, valores do coração. É uma distância aí de 30 centímetros, não é? Fisicamente, mas que moralmente pode atestar nossa incoerência. Então, por exemplo, tem questões que vão desafiar muito os valores da mente. Se eu fizer essa pergunta, quantos acham que a Bíblia é importante? Amém? Amém. Se você dizer que não é, eu vou jogar a Bíblia no você, né? Mas quando essa pergunta, o que ela desafia mais? A sua racionalidade ou o seu compromisso? A sua racionalidade teológica, religiosa, ou o seu compromisso? Quando eu faço a pergunta, quantos acham que a Bíblia é importante? Essa pergunta está desafiando mais a sua racionalidade.
Agora, se eu pergunto, quantos têm uma vida de meditação nas Escrituras? Não precisa responder, não. Essa outra pergunta, o que ela está desafiando? Não é a sua racionalidade espiritual, religiosa, teológica. Ela está desafiando seu compromisso. A sua realidade interior. O que de fato conta diante de Deus. Se eu te perguntar, quanto vale uma alma? Quanto vale uma alma? Como é que você responde? Vale mais que o mundo inteiro. A resposta está certa? Teoricamente, sim. Agora, será que é suficiente se Deus te pergunta, meu filho, quanto vale uma alma? Ah, Senhor, Jesus disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Será que isso é suficiente diante de Deus? Por mais que essa pergunta esteja sendo teologicamente correta. Olha, eu só posso demonstrar o valor de uma alma pelo preço que eu estou pagando pela salvação das pessoas. Sim ou não? Qual que é o preço que de fato eu estou pagando para cumprir o último mandamento que Ele nos deixou? Você entende esse conflito de valores? Quais são de fato os nossos valores? Então, os valores da mente em detrimento dos valores do coração atestam a nossa hipocrisia, a nossa superficialidade. Não é? Lógico, nós precisamos descobrir os valores de Deus, os princípios de Deus, o que Deus de fato avalia como importante. Um princípio é uma verdade básica que funciona como origem ou agente da causa. Por isso que eu disse, quando você conhece os princípios que governam o mundo moral, o mundo espiritual, a vida se torna previsível. Essa é a base do ministério profético. O ministério profético não é que eu sei o futuro. Não, eu conheço as leis que governam o mundo moral. Pelas escolhas que a pessoa está fazendo aqui e agora, eu vou te dizer onde é que essa pessoa vai chegar. É previsível. A soberba precede a destruição. Você vê um cara agindo com arrogância, ele vai ser destruído. É previsível. Viste um homem diligente nas suas obras, entre reis será posto, não será colocado com os de baixa sorte. Você vê uma pessoa que é diligente no que ela faz, esse cara vai longe. Você pode ter certeza, é previsível. Você vê uma pessoa dedicada, inteira, santa, que se eu com santidade, a palavra santo significa inteiro. É a pessoa que não é dividida. É a pessoa que é diligente. É a pessoa que naquele objetivo, ela não perde o foco. Nenhum problema em sermos multifocais, tá? Porque muitas vezes a vida exige isso. Mas você tem que ter a diligência, realmente, quando você está lidando com determinada situação, de manter aquele foco. E o último ponto aqui, a última questão é a nossa cosmovisão. As lentes que nós usamos para interpretar a realidade. Então, não se esqueça, gente, quem é o pai da mentira? O diabo. Quando a gente fala em cosmovisão, qual que é o maior interessado em distorcer a nossa cosmovisão? Satanás. Em manipular o nosso sistema de crenças de uma forma negativa. Gente, o que nós falamos, sistema de crenças é tudo. A sua ideologia. Por isso que Isaías fala assim, assim como os céus são mais altos do que a terra, os pensamentos de Deus são mais altos que os pensamentos dos homens. Os caminhos de Deus mais elevados que os nossos caminhos. Ou seja, o que o profeta está dizendo? Que as nossas ideologias estão furadas. Que a nossa filosofia de vida está comprometida. Os meus pensamentos, os meus caminhos são mais elevados.
Mas Paulo falou que tem uma bênção. Ele disse assim: vós tendes a mente de Cristo. Vós tendes a mente de Cristo. Isso tem a ver com cosmovisão, com o sistema de crenças. A forma divina de interpretar a realidade, de pensar a vida, de pensar o futuro, de pensar o cristianismo. Então, essa pergunta é fundamental para essas 3 questões que nós falamos. Com que lentes nós enxergamos o mundo? Como interpretamos a nossa realidade? Nós queremos saber como podemos determinar se o nosso conhecimento é verdadeiro ou não. Então, essa é a questão da epistemologia, que estuda as diferentes cosmovisões e avalia se os nossos paradigmas estão corretos ou não. Se o mapa que nós estamos usando para chegar onde nós queremos chegar está certo ou não. Paradigma é muito isso, né? O mapa, a cosmovisão. Normalmente, nós não enxergamos a nossa cosmovisão. Normalmente, a gente não se apercebe muito disso. Mas nós enxergamos tudo através dela. Apesar de você não enxergar, assim como você consegue enxergar a lente que está lá no seu cristalino, mas você enxerga tudo através dela. Cosmovisão é como tentar enxergar as lentes dos próprios olhos. Mas ideologicamente, nós devemos fazer esse estudo, porque isso nos ajuda a aprimorar a nossa capacidade de interpretar a realidade, avaliar os nossos paradigmas, se eles estão corretos ou não. Então, paradigmas são como mapas que interpretam situações e condições da vida. O mapa não é o território, mas ele te guia pelo território. Você olha o mapa, você não está no terreno. Mas se você quer ir de Curitiba para São Paulo, você olha no mapa, puxa vida, não é? Eu tenho que ir para o norte. Está aqui, o mapa está me mostrando. Você não está no território. Mas aquele mapa está te dando uma direção muito clara. Não é? Se o mapa, ou seja, o paradigma é correto, você vai alcançar os seus objetivos com eficiência e precisão. Mas se o mapa está errado, você está perdido. Imagina se você está procurando um endereço em Curitiba, mas você está usando o mapa de Florianópolis. E você quer achar um endereço em Curitiba. Às vezes você vai achar o mesmo nome de rua. Só que quando você chegar naquele endereço, não é lá. Você usou o mapa errado. Hoje o mundo está cada vez mais relativizando a verdade. Ou seja, não existe uma verdade, tudo é relativo. E esse argumento tem cegado as pessoas, impondo um terrível legado de ignorância em relação à vida e à existência. Nós precisamos de redescobrir, gente, que a verdade é única, pode ser conhecida, principalmente quando a gente lida com questões morais. Os absolutos existem. Não é? A cultura judaica cristã tem absolutos. Não tem essa coisa de politicamente correto, são absolutos. Marxismo cultural é politicamente correto. Como nós falamos, é anticristão. Hoje é politicamente incorreto você falar que você acredita em Deus, dependendo de onde você está falando. Eu creio em Deus. E esse cara é politicamente incorreto. Se você falar em pecado, aí que você ficou politicamente incorreto mesmo. Você falar que imoralidade sexual é pecado, isso, cara, é politicamente incorreto. Cultura judaica cristã, a gente tem absolutos. Não é? Então, é muito importante redescobrir que a verdade é única, pode ser conhecida. Isso é mais do que um ponto de vista, você ter a vista dos pontos. Simplesmente eu posso criar um Deus que seja do jeito que eu quero que ele seja, mas eu também posso optar por negar a mim mesmo e conhecer o Criador do universo do jeito que ele realmente é, na sua grandeza e caráter. Nós somos do paradigma certo, do mapa certo.
O referencial para conduzirmos a nossa vida é a verdade que Deus revelou acerca dele mesmo na sua palavra. As suas leis, os seus princípios, seus caminhos, seu caráter, seus preceitos, inclusive a própria pessoa de Jesus, a imagem visível do Deus invisível. A Bíblia fala que em Cristo habitou toda a plenitude de Deus. Então, para analisarmos o mundo sob a ótica correta, nós precisamos ter os nossos olhos abertos para a revelação de Deus, o autor da existência. É interessante essa questão dos paradigmas, da nossa cosmovisão. Isso tem muito a ver com a revelação de Deus, isso é muito dinâmico. Eu gosto desse episódio, não sei se você se lembra, quando o rei da Síria mandou cercar Dotã, para prender Eliseu, porque Eliseu estava revelando os planos dele para o rei de Israel. E quando o exército da Síria cerca Dotã, e o moço de Eliseu sai lá fora e vê que eles estavam cercados, ele entra em desespero. Mas Eliseu vai e fala, não, mais são aqueles que estão conosco do que os que estão com eles. Ele vê a coisa de uma forma diferente. O moço de Eliseu enxergou o exército da Síria cercando a cidade. Foi o que ele viu, a realidade visível. O profeta enxergou os exércitos de Deus. Era o contrário. Não era o exército da Síria que estava cercando eles, eram os exércitos de Deus que estavam cercando o exército da Síria. Era o contrário. Por isso que é muito importante, gente, nós entendermos a dinâmica de uma mudança de paradigma, de cosmovisão, de opinião. Honestamente, muitas vezes eu precisei de mudar uma opinião teológica, muitas vezes. E é importante isso. Porque de repente vem uma revelação que te aproxima muito mais da verdade, ou de uma realidade específica que você está vivendo momentaneamente. Isso, na verdade, a mudança de paradigma, gente, é o grande X do avanço tecnológico. É sempre assim. Não é uma situação bem antiga. Hoje nós temos inúmeros de exemplos, mas a situação muito antiga em relação até aos relógios, porque antigamente o relógio era suíço. Todo aquele mecanismo, aquela engenharia microscópica do relógio suíço. Aí chegou um japonesinho lá, inventou um relógio a quartzo, foi lá na Suíça, inventei um relógio novo a quartzo, é mais barato, e é tão preciso como a Suíça aqui. Não, relógio é o nosso. Hoje, o que está no braço da maior população do mundo? Um relógio suíço ou um relógio japonês? Ou melhor, chinês, porque os chineses, Então, a gente vê como que o mundo caminha em cima de uma mudança de paradigma. No Vale do Silício, os caras estão transformando areia em chip. Não é mais aquele negócio de sair do deserto, é transformar o deserto. Hoje você vê aí o Uber tomou conta do táxi. A gente vai vendo uma série de mudanças de paradigmas. Quantos exemplos nós temos assim? Então, o que eu quero dizer é que nós precisamos de ter a nossa cosmovisão transformada pela revelação de Deus. Nós temos que sermos susceptíveis à revelação divina. Então, essas 4 perguntas, gente, nós vamos, nos ajuda a lidar com esse primeiro ponto do estudo, que é o prumo de Deus. O que é o prumo de Deus? Só encerrando aqui. É a verdade que Ele revelou acerca dele mesmo na sua palavra. As suas leis, princípios, caminhos, seu caráter, seus preceitos, a palavra encarnada que é Jesus. De onde nós podemos responder essas 4 perguntas? Quem eu sou? De onde vem a minha identidade? Qual é a minha origem? Deus. Qual é o meu destino? Qual é o plano que Ele estabeleceu para mim? De onde eu venho? A minha objetividade, valores,
cosmovisão, tudo vem de onde? Do prumo divino. Ao movermos a nossa vida para voltar ao prumo de Deus, nós iniciamos essa empolgante aventura de descobrir quem nós estamos sendo. Isso é libertador, né? Então aqui a gente fecha esse primeiro conceito do nosso diagrama, que é o prumo divino. Amém?